Imagine um homem caminhando sozinho por uma estrada de poeira quente. O sol queima sua nuca. O vento levanta partículas que grudam na pele. Ele anda com passos firmes, mas o olhar carrega peso. Peso de missão, peso de obediência, peso de promessa. Ele não é um qualquer, não é um peregrino, não é um viajante comum. Ele é um profeta, um homem que ouviu a voz do Eterno e a obedeceu. Atrás dele, uma cidade inteira ainda respira o cheiro de altar destruído. Betel, um lugar que um dia foi símbolo de encontro com Deus, agora transformado em palco de idolatria. Altares erguidos para deuses estranhos, sacrifícios queimando para um reino dividido. E no meio disso, um rei soberbo, Jeroboão, um homem que escolheu o caminho da rebelião e construiu altares falsos para manter o poder. Deus não ficou calado. Ele enviou um profeta, sem nome, sem título, sem status, apenas um homem com uma ordem. Vai, profetiza contra o altar. E ele foi. Entrou em Betel no dia de festa, o altar lotado, sacerdotes em posição, o rei imponente com a mão estendida para oferecer incenso. E de repente, uma voz corta o ar como espada. Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá à casa de Davi, chamado Josias, que sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Silêncio, um silêncio pesado, tenso, mortal. O rei arregala os olhos, seu rosto ferve de ira. Ele aponta o dedo para o profeta e grita: prende-o. Mas algo acontece, algo que faz o sangue gelar nas veias do rei. Sua mão, seca, fica rígida. Ele não consegue movê-la. O altar se rompe. As cinzas se espalham pelo chão como sinais de juízo. O rei, que segundos antes ameaçava, agora suplica: intercede ao Senhor teu Deus e ora por mim, para que minha mão se me restitua. E o profeta ora, e a mão do rei volta ao normal. É um momento de poder. É a prova de que Deus falou. O rei, ainda trêmulo, tenta reverter a situação. Vem comigo à casa, refrigera-te, e eu te darei um presente. Mas o profeta responde com uma firmeza que desafia o sistema. Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor. Não comas pão, não bebas água, nem voltes pelo caminho por onde foste. E ele sai, cabeça erguida, coração obediente. Ele rejeita a honra, rejeita conforto, rejeita a segurança, porque a ordem era clara, e ele cumpre até aqui. Agora, volte para a estrada. O mesmo homem, o mesmo pó, mas algo está prestes a mudar, algo que não vem do mundo. Não vem do rei, não vem dos ímpios, vem da própria comunidade profética. E essa é a virada que poucos conhecem. O próximo ataque não virá do altar de Jeroboão, virá da boca de outro profeta. Sim, outro profeta, um homem velho, morava em Betel. Talvez já tivesse história, talvez já tivesse reputação. Ele ouve falar do jovem profeta que desafiou o rei e decide ir ao seu encontro. Por quê? Inveja? Orgulho ferido? Ou apenas uma mistura sombria de carnalidade e astúcia? A Bíblia não explica, mas narra algo assustador. O velho monta em seu jumento e corre atrás do homem de Deus. Ele o encontra sentado debaixo de um carvalho, cansado, com fome, com sede, vulnerável. O velho se aproxima com voz mansa. Vem comigo à casa e come pão. O profeta responde: não posso voltar contigo, nem entrar contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde foste. Claríssimo, sem margem para dúvidas. Mas então, vem a frase que muda tudo. Uma frase carregada de veneno. Uma frase que soa santa, mas é infernal. Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo:
Faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. E a Escritura diz: mentiu-lhe. Pare aqui. Leia de novo. Deixa isso queimar na sua mente. Mentiu-lhe. Um profeta, usando a linguagem certa, usando a autoridade certa, mas mentindo. E o que o jovem faz? Ele cede, ele vai, ele come, ele bebe. E naquele momento sela o seu destino. Agora, antes de seguir, pense. Ele não caiu por lascívia, não caiu por dinheiro, não caiu por medo. Ele caiu por acreditar em uma palavra que dizia vir de Deus, mas não vinha. E aqui está a lição que corta como lâmina. A maior armadilha não está no mundo, está no altar. Está nas vozes que falam como Deus, mas não falam por Deus. Agora, respire, porque a história ainda vai escurecer, muito mais do que você imagina. Ele mastiga o pão devagar. Cada mordida parece pesada. Cada gole de água desce como ferro líquido em sua garganta. Por quê? Porque dentro dele algo grita. Algo que não é a voz do profeta velho. Algo que não é a pressão do momento. Algo que vem do fundo da alma. Você não deveria estar aqui. Mas é tarde. Muito tarde. A casa está silenciosa. O velho profeta observa. Seu rosto é uma máscara impossível de ler. Até que, de repente, algo muda no ar. A voz que enganou agora treme. Não com falsidade, não com mentira, mas com peso. Peso de juízo. E essa é a virada que ninguém esperava. Deus fala, pela boca do homem que mentiu. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O mesmo profeta que inventou uma palavra, agora recebe uma palavra verdadeira. Uma sentença direta do céu. E ele se levanta, com olhos queimando, e declara: assim diz o Senhor. Porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar do qual te disse: não comas pão nem bebas água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Silêncio, silêncio denso, quase palpável. Não há defesa, não há apelação, não há misericórdia. O mesmo Deus que o usou para confrontar altares falsos, agora o confronta por desobedecer. Isso dói, isso queima, isso nos desmonta, porque revela algo que ninguém quer ouvir. Obediência parcial é desobediência total. Milagre não compra imunidade. Autoridade passada não anula juízo presente. Ele termina a refeição em silêncio, talvez com lágrimas, talvez com o coração em pedaços. Depois se levanta e volta ao caminho. Mas a estrada já não é a mesma. Cada passo soa como batida fúnebre. E de repente o improvável acontece. Do meio do nada surge uma sombra felina. Um rugido corta o ar. Um leão. Sim, um leão. Não para devorá-lo aos pedaços como fera faminta, mas para cumprir uma ordem divina. O leão ataca, o profeta cai e morre ali, no pó da estrada. Agora, veja a cena com os olhos da alma. O corpo está estendido no chão. O leão, parado ao lado do cadáver. Não come a carne, não rasga as roupas, não fere o jumento. Só fica ali, guardando, como sentinela do juízo, como sinal de que não foi acaso, não foi fatalidade, foi sentença. As pessoas passam e veem, espantadas, atônitas, porque aquilo é impossível pela lógica natural. Mas é absolutamente coerente com a lógica do céu. Deus não está brincando, ele nunca brincou. E essa história tão antiga ainda grita hoje. Nem todo engano vem do inferno. Alguns vêm autorizados pelo céu. Respire fundo, porque é aqui que a lâmina corta mais fundo. Você percebe? O profeta velho não era um altar idólatra. Ele usou a linguagem certa, o nome certo, a autoridade certa, mas mentiu. E a pergunta que queima como fogo é: quantas vozes hoje falam a linguagem do céu, mas carregam a intenção do inferno? Agora troque Betel por templos cheios, troque jumentos por carros importados, troque altares antigos por palcos com luzes. E me diga, você acha que isso parou? Não, não parou.
só ficou mais sofisticado. Hoje, a voz do profeta velho ecoa em lives, podcasts, conferências. Ela diz: Deus me disse para te dizer. Um anjo me falou esta noite. Recebi uma revelação que ninguém mais tem. Parece espiritual, parece legítimo, mas a raiz é venenosa, porque contradiz a palavra, porque massageia o ego, porque confirma desejos carnais. E o pior, porque funciona. Funciona porque você quer ouvir isso. Funciona porque o coração humano ama atalhos, ama confirmações, ama profecias que não exigem renúncia, ama revelações que legitimam sonhos sem quebrantamento. E Deus permite como juízo, porque quando você rejeita a verdade clara, Ele entrega você a mentira que parece santa. Paulo avisou isso. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2:11. Pare aqui, deixe isso ecoar no fundo da sua alma. A mentira pode ser castigo. Não castigo do diabo, mas castigo de Deus. E isso é apavorante. Agora olhe para o profeta morto na estrada. Você percebe? Ele não morreu porque mentiu. Não morreu porque adulterou. Não morreu porque roubou. Morreu porque não obedeceu totalmente à palavra que recebeu. Ele deixou que uma nova revelação anulasse a ordem antiga. E essa é a mesma armadilha hoje. Substituir a Bíblia por experiências. Trocar a voz do Espírito por vozes que carregam carisma, mas não cruz. E quando isso acontece, a morte não é sempre física, mas é real. Morre a santidade, morre a comunhão, morre a unção genuína. Porque Deus não negocia com rebeldia. Agora, traga isso para 2025. Você percebe como essa história é profética para os nossos dias? Vivemos a era das vozes. Nunca houve tanta informação espiritual disponível. Nunca houve tantos pregadores, profetas, reveladores. Nunca houve tantas promessas, tantas campanhas, tantas palavras proféticas. Mas no meio desse ruído, quem ainda consegue ouvir a palavra pura? Quem ainda discerne o Espírito Santo no meio de tanta espiritualidade fabricada? As plataformas digitais viraram altares. Os algoritmos decidiram quais profetas você vai ouvir. E sabe qual critério o algoritmo usa? Não é unção, é engajamento. Quanto mais gente gosta, mais ele entrega. Mas cuidado, a maioria nunca foi sinônimo de verdade. Foi sempre sinal de engano. Agora, por que quem troca a voz de Deus pela voz da multidão já está morto, mesmo que respire? Então escute isso com temor. Nem toda revelação vem do céu. Algumas vêm do abismo, com o selo da religiosidade. E Deus permite. Permite para testar quem realmente ama a verdade. Permite para separar quem busca aplausos de quem busca santidade. Permite para revelar quem vive pelo fogo do altar e quem vive pelo fogo do palco. Agora olhe para dentro de si. Que voz você tem seguido? A que confronta ou a que conforta? A que chama para a cruz ou a que promete coroas sem espinhos? Porque a profecia que vem do inferno não é a mais feia. É a mais bonita. É a mais convincente. É a que parece amor, mas te leva para a morte. E sabe qual é o detalhe mais perturbador dessa história? É que o velho profeta chorou. Sim, ele chorou. Quando soube da morte do jovem, foi até o corpo. Pegou-o, colocou-o no seu próprio túmulo e disse: Ai, meu irmão! Mas as lágrimas não mudaram nada, porque arrependimento tardio não apaga a consequência. E agora, o que você vai fazer com isso? Vai continuar bebendo de qualquer fonte só porque ela fala de Deus? Vai continuar seguindo vozes só porque elas têm títulos? Ou vai se agarrar à única palavra que não mente, à única revelação que não muda? Porque a história pode se repetir. E talvez já esteja se repetindo, diante dos nossos olhos. Profetas enganando profetas. Igrejas trocando a voz do Espírito pelo som da plateia. Púlpitos se dobrando aos algoritmos. E Deus perguntando:
Quem enganará aqueles que rejeitam a verdade? E um espírito respondendo: Eu irei. E Deus dizendo: Vai. Essa é a sentença mais sombria da história. Não é quando o inferno age contra nós. É quando Deus permite o engano, como juízo, porque a verdade foi rejeitada. Então decida hoje, não pelo que soa bonito, não pelo que emociona, mas pelo que permanece, porque só há dois caminhos: a estrada larga da aprovação humana ou o caminho estreito da obediência radical. Qual você vai escolher? Se essa palavra abriu seus olhos, escreva nos comentários: Eu escolho a verdade. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar, porque a maior armadilha não está lá fora, está dentro. E só quem ama a verdade vai discernir.